Pronto. Hoje nós vamos falar, eu pretendo falar sobre hidrodinâmica e entrar na parte de física térmica. A parte hidrodinâmica é uma sequência de hidrostática, tá certo, galera? Mas eu vou falar algumas coisas aqui. Eu não vou entrar nas equações de hidrodinâmica, porque tem uma equação, inclusive, que é muito grande. Eu não sei se vocês vão ver essa equação, mas eu vou trabalhar a parte aplicável dela, tá certo? Teoria. Então, vocês já estão vendo aí os slides. Hidrodinâmica e hidrostática é a parte da física que estuda os fluidos em repouso estático. E hidrodinâmica é a parte da física que estuda esses fluidos em movimento, né, os líquidos e os gases. E aí nós sempre consideramos os fluidos ideais, né, que são não viscosos, homogêneos e com velocidade de escoamento constante. Eu vou falar sobre esses termos, vai ficar mais claro para vocês. Bem, então a hidrodinâmica ela é muito importante, por exemplo, no desenvolvimento automobilístico, no desenvolvimento aeronáutico. Os caças, eles têm um formato cada vez mais aerodinâmico, né? Os carros, eles procuram ter formatos cada vez mais aerodinâmicos, que diminua ao máximo a resistência do ar. Antigamente, os carros eles eram bem quadradões, então o vento batia de frente e a resistência do ar é muito grande ali, o atrito é muito grande, acaba freando muito esse carro. Então, os carros hoje, note aqui, ó, o vento passando em torno do carro, né? Todo carro ele tem uma funcionalidade, todo o desenho dele tem uma funcionalidade. Então, aqui eu tenho o caça, ó, como se o ar, ele cortasse o ar, tá certo? Inclusive, aqui eu tenho um traje de esqui, né? Tem uma competição de alta velocidade, então os caras usam esse traje, um capacete meio estranho, em formato de gota, né? Tudo para diminuir a resistência do ar. Inclusive, o desenho mais aerodinâmico que nós temos, o melhor desenho para cortar o ar, né? De menor resistência do ar, é o desenho de uma gota, né? A gota, ela tem o melhor desenho aerodinâmico, caso você fosse utilizar isso para alguma coisa. Aqui eu trouxe um conceitozinho bacana para vocês, tensão superficial. Eu ia trazer hidrostática, acabei esquecendo, então coloquei aqui hidrodinâmica para não passar batido, que é o conceito de tensão superficial. Certo, vamos lá. Então vocês estão vendo aí nessa imagem, né? Eu tenho um inseto pousado na água e eu tenho um atleta saindo de natação, né, na hora que ele está saindo, botando a cabeça para fora d'água. E note que legal essa camada que se forma ao redor da cabeça do atleta de natação, e você vê que tem é como se tivesse uma película sob as patas desse inseto, né? As moléculas de água, elas são atraídas entre si através de ligações, né, dos átomos de hidrogênio de algumas moléculas com os átomos de oxigênio das outras moléculas. Então, elas formam ligações, isso que faz com que a água fique em seu estado líquido. Existe uma ligação. No interior da água, essas ligações elas vão ocorrer para tudo que é lado, como se eu tivesse aqui, ó, a superfície. Então, tem as moléculas de água. Aqui, ó, embaixo, essas moléculas elas vão se ligar em todas as direções. Para um lado, para o outro, para cima, para baixo. Aqui em cima, essas moléculas só se ligam, ó, para um lado, para o outro e para baixo. Elas não se ligam para cima porque não tem molécula em cima dela. É o ar, né? Então, por isso, essas ligações elas acabam se tornando mais fortes na superfície. E é como se formasse uma fina camada ali, uma película forte o suficiente para causar alguns fenômenos que eu vou mostrar para vocês aqui e para suportar um inseto, ou um clipe, ou uma agulha, ou algo do tipo. Se você colocar, por exemplo, pingar detergente na água, ela vai quebrar essa tensão superficial
e as moléculas, é como se eu quebrasse e essa fina camada de cima, eu rompesse essas ligações e as moléculas se afastassem. E aí, por exemplo, esse inseto cairia. Quando você vai colocar, você fez brigadeiro, você fez um bolo, e você não quer que a formiga chegue. Então você bota, por exemplo, né, um prato, um copo, água, uma vasilha embaixo com água, um copo, prato em cima, o bolo, o brigadeiro em cima, né? Para as formigas não chegar. Mas de repente começa a chegar formiga. Pô, botei a água aqui, essas formigas estão nadando, é? Nadando elas não estão, mas elas estão atravessando a água através da tensão superficial. Então, o que você tem que fazer em uma situação como essa? Coloca a água e dá um pinguinho de detergente, só um pinguinho, ou bota só o dedo com detergente ou algo do tipo. E aí você já vai ser o suficiente para quebrar essa tensão superficial e impedir que as formigas elas atravessem. Então, quem já presenciou isso, quem já presenciou, deve ter ficado indignado com a situação, né? Então, aqui eu tenho a situação, o desenhozinho que eu fiz para vocês ali, ó, as ligações aqui embaixo, né, ó, são em todas as direções, aqui em cima não tem ligação para cima, isso faz com que essas ligações sejam mais fortes aqui em cima e cria essa fina camada chamada tensão superficial. Aqui eu tenho 2 videozinhos, é o mesmo vídeo, só que por ângulos diferentes. Botou uma agulha, ó, botou uma agulhazinha, aí vai pingar detergente. Na hora que ele pinga o detergente, ele quebra a tensão superficial e a agulha cai. Deixa eu ver nesse aqui. De cima. Pingou o detergente, ó. Quebrou a tensão superficial. Mesma hora. Muito legal esse vídeo. Qualquer dúvida é só falar, viu, galera? Aqui, ó, não sei se a qualidade tá muito boa. Eu sei que fica travando, né, o vídeo para vocês. Mas qualquer coisa, na hora da edição, eu coloco o vídeo por cima e aí fica melhor para vocês visualizarem depois, tá? Ele colocou a água até a boquinha do copo, então tem uma água até aqui em cima. E ele vai começar a botar bolinhas. Vou adiantar. Conforme ele vai botando bolinha, o volume da bolinha que entra faz com que a água suba, né? O tanto de volume que a bolinha tem é o tanto de volume de água que sobe, né? Aquele conceito de empuxo. Note que ele está botando as bolinhas, olha, a água está por cima do copo, olha só, e não derrama. Olha que bacana. A água está por cima do copo, olha o zoom aí, ó, e não derrama. Muito legal esse vídeo, né? Isso mostra a tensão superficial da água. E aqui eu tenho um inseto andando, a água paradinha de um lago, provavelmente, e essa mosquinha aí andando. De boa. Inclusive, dá para ver os peixinhos ali embaixo, né? Eu tenho aí também a tensão superficial da água. Aqui tem um videozinho que representa isso, ó. Olha só. I want to see how far we can get it to go. I want to see how far we can get it to go. Só que nesse caso, se não me engano, ele está passando uma corrente elétrica também. Um outro conceitozinho que vocês já devem ter ouvido falar, capilaridade. Usa-se esse termo, os capilares, né? Na biologia se utiliza esse termo capilaridade. Então, nós temos a capilaridade aqui, vamos falar um pouco sobre ela. É um líquido. Quando ele entra em contato com a superfície sólida, por exemplo, um cano, a água passando por um cano, ou esse tubozinho, esse tubo de ensaio, né? Ele é submetido a 2 forças contrárias, que é a força de coesão e a força de adesão. A coesão, ela é capaz de manter as moléculas do líquido unidas, né? É uma força, é uma atração intermolecular. Já a adesão consiste na atração das moléculas com o tubo de ensaio, com o cano, né? Essa força entre o líquido
e o recipiente é chamado de adesão. Sendo assim, quando estão dentro do tubo, as moléculas elas conseguem se aderir às paredes internas do tubo por adesão e arrastam as demais moléculas por coesão. E aí resulta nesse fenômeno da capilaridade. Então as moléculas grudam na parede do recipiente e puxam as outras. E aí eu tenho um formato que vocês conseguem visualizar nessa imagem aí. E aí tem uma coisa bacana, né? Eles podem ser classificados em côncavo ou convexo, né? Côncavo é quando é o buchinho para fora e convexo o buchinho para dentro. O côncavo é quando a força de adesão ela é maior que a de coesão. A força que gruda nas paredes é maior do que a intermolecular. E o formato convexo da água ali, por exemplo, né, o da direita, o côncavo é o do mercúrio. O convexo é quando a força de coesão ela é maior que a de adesão. Viscosidade é um outro conceitozinho importante. Em termos práticos, é o que provoca a resistência ao movimento do líquido no interior do recipiente. É o que impõe a resistência da água dentro de um cano, por exemplo, tá? E aí leva à formação desse buchinho aí, né? Dessa curva na frente do líquido. E aí você consegue visualizar que devido à viscosidade do líquido, o meio do líquido aqui, ó, ele vai apresentar uma velocidade maior do que as extremidades. Conforme eu vou indo em direção às paredes do recipiente, essa velocidade ela tende a diminuir. Isso caracteriza o que eu vou mostrar daqui a pouco para vocês como fluxo laminar. Eu posso ter um fluxo laminar de um líquido e um fluxo turbulento. Vou mostrar uns vídeos exemplificando isso melhor. Então, os líquidos eles podem se tornar mais viscosos, né, mais resistentes ao movimento, com mais atrito ao movimento, né, em relação ao recipiente, com a diminuição da temperatura. Se você diminui a temperatura, os líquidos, os fluidos, eles tendem a se tornar mais viscosos, né, os líquidos. Então, por exemplo, quando a pessoa ela entra em estado de choque devido a um acidente, a temperatura do corpo cai, né? Então, consequentemente, aumenta a viscosidade do sangue. Isso pode produzir uma queda no fluxo sanguíneo, já que vai ficar como se ficasse mais difícil para o sangue fluir pelo corpo, porque ele está mais viscoso. E essa é uma das razões pelas quais as vítimas de acidente devem ser cobertas para evitar uma diminuição grande nas suas temperaturas. Usam atenção superficial para andar sobre as águas em Naruto. Rapaz, por incrível que pareça, eu gosto de anime, eu gosto de desenho, mas eu nunca assisti Naruto, cara. Eu não sei porquê, eu tenho uma resistência a assistir esse desenho. Mas um dia eu vou assistir. Dá para explicar muita coisa, né? Andar utilizando a resistência da água, a tensão superficial da água para isso é bem difícil, tá? Praticamente impossível. Depois eu vou dar uma olhada no anime, tá? Bem, voltando ao assunto, né? Nós estávamos falando de viscosidade. Então, essa viscosidade ela tende a diminuir conforme eu vou indo em direção às paredes do recipiente. E na parede do recipiente, aqui, ó, a velocidade desse líquido ela tende a ser zero. É como se ele tivesse parado aqui e aí ele vai escoando só no resto, né? O atrito entre ele e a superfície faz com que essa fina camada aí permaneça praticamente em repouso. Bem, então o escoamento dos líquidos eles podem ser turbulento ou laminar, né? Coloquei aí algumas explicações para vocês, né? Um movimento turbulento da água, por exemplo, é o que ocorre nas cachoeiras, nas corredeiras. Os automóveis, quando eles são feitos em túnel de vento, os desenhistas lá, eles tentam diminuir o máximo o atrito, né, com a resistência do ar,
E aí tem uma coisa bacana, quando eles fazem o desenho do carro, o ar ele tem que passar como eu mostrei naquela primeira imagem para vocês, desse jeito. Porém, até ele chegar em um desenho do carro que o ar passe desse jeito, ele passa por várias outras situações onde o ar ele vem e aí ele faz um vórtice aqui, ó. Ele pega uma turbulência ou aqui, ou aqui, ou aqui. Isso acaba dificultando essa passagem do ar, né? Então vem o escoamento laminar até certo ponto e depois esse escoamento ele acaba virando um escoamento turbulento, beleza? E eles tentam diminuir isso ao máximo. Então, em geral, os fluidos, o fluido escoa linearmente, né? Que é um escoamento laminar, quando a velocidade não é muito grande. Se você aumentar demais, sim, e você tiver um tubo liso, tá? Perfeitamente liso. Se você aumentar demais a velocidade, chega um limite, onde esse escoamento passa a ser turbulento. E aí eu vou mostrar um gráfico para vocês que apresenta exatamente isso daí. Aqui eu tenho, antes do gráfico, né? Aqui tem um vídeo mostrando exageradamente, grosseiramente, um escoamento turbulento. Aí eu tenho as comportas abertas de uma represa, né? E o negócio é bem violento, tá? Rapaz, não malhe do meu desenho não, velho. Fuleiragem. Bem, então aqui eu tenho, só para apresentando isso, né? A água descendo em um rio calmo, é um movimento laminar. A água na torneira, quando você abre só um pouquinho e desce aquele filetezinho de água bem bonitinho, vocês devem ter tentado isso. Se vocês já tentaram isso, abrir a torneira bem devagarinho para a água escorrer, de forma laminar, você já deve ter percebido que você até pode conseguir no início o escoamento laminar, mas se a torneira for muito alta, chega uma certa hora lá embaixo que fica turbulento, né? Porque a velocidade daquele filete de água começa a aumentar, até chegar a um ponto onde ele se torna turbulento. Então aqui eu tenho um escoamento laminar, ó. Note que a velocidade da água ela é praticamente a mesma, ó, em todos esses pontos, então tem a água escoando sempre com a mesma velocidade, tá certo? Lembrando que aqui no meio tem uma velocidade diferente das pontas, né? Assim? Então tá aqui, ó. Até um certo limite de velocidade, existe um certo limite de velocidade para que o movimento dessa água seja laminar, né? Seja uma coisinha bonitinha. Passou dessa velocidade, né? Aumentou também a pressão, ou aumentou a pressão, ou aumentou a velocidade, esse movimento já passa a ser turbulento, né? E aí eu já tenho um movimento dessa água já produzindo muito ruídos, né? Quando a água desce de forma laminar, esse movimento ele é bem silencioso. Por exemplo, um rio, você não escuta muito barulho, mas quando eu tenho pedras e a água vai batendo, eu tenho uma correnteza maior, e aí eu tenho uma queda d'água, eu começo a ouvir muito mais barulho. Então, aqui eu trouxe para falar sobre a pressão arterial, né? Bem, vocês sabem que para verificar a pressão arterial, normalmente você fica sentado, bracinho aqui em cima, em repouso, o máximo possível na altura do coração. De preferência, o ideal seria que você estivesse deitado, né? Para que seu corpo não sofresse a interferência da pressão hidrostática, né? Então, quando a pressão ela é aferida, dois valores são registrados. Quando você vai verificar, a minha pressão está 12 por 8. É assim? O valor mais alto, o 12, por exemplo, reflete a maior pressão nas artérias, que é alcançada quando o coração se contrai durante a sístole. O valor mais baixo reflete a menor pressão das artérias, que é atingida pouco antes do coração começar a se contrair novamente, durante a diástole. A pressão arterial ela é registrada como sendo a sistólica, sobre a pressão
diastólica, né? A sístole sobre a diástole. Então, ao bater o coração, ao bater, né? Esse coração está impulsionando sangue pelas artérias, oxigênio junto com esse sangue, pelas artérias, para todo o nosso corpo. E retorna para o coração carregado com o gás carbônico, que por sua vez é bombeado aos pulmões visando a troca gasosa. Ao circular, o sangue encontra o atrito das paredes arteriais. Por isso o coração ele tem que bater sistematicamente em intervalos regulares. E aí temos dois tipos de pressão. Um decorrente da força imposta pelo coração e outra pelo calibre arterial, que são as que eu falei anteriormente, que é a pressão máxima sistólica e a pressão mínima a diastólica. Quando medimos nossa pressão com o esfigmonamômetro, esfigmomanômetro, pega, bexiga. E aí você detecta, por exemplo, a pressão 11/7, né? Então ele está informando que a sua pressão máxima ela vale 110 milímetros de mercúrio. Ela está informando que a sua pressão vale a máxima 110 milímetros de mercúrio, porque lembrem que a pressão ela a unidade dela é dada em cima de uma coluna de mercúrio, que é a referência, tá? E que a sua pressão mínima ela é 70 milímetros de mercúrio. Então, a sua pressão, quando o cara for dar, é 110/70, que ele fala 11/7. É assim? Sim. Uma outra coisa importante aqui. A alta pressão, tem gente que tem pressão alta, né? Então, a alta pressão arterial, ela pode ocorrer devido à diminuição do diâmetro das artérias. Então, posso ter uma diminuição no diâmetro das artérias, e aí, nesse caso, o coração ele vai ter que aumentar a força no batimento, né? Colocar mais pressão para que esse sangue consiga passar por aquilo ali que está mais estreitinho e atingir todas as partes do seu corpo. Esse estreitamento, ele pode ser de origem natural ou ele pode ser decorrente de alimentação rica em gordura e sal, né? E aí você vai entupindo as veias, né? E elas vão ficando com um diâmetro cada vez menor e o coração acaba tendo que bater com mais força, com mais pressão, para enviar sangue com mais pressão para que ele consiga passar pelos vasos. Bebida alcoólica em excesso, cigarro, também influenciam no aumento de pressão. E essa resistência ao movimento, essa resistência hidráulica, ela é diretamente proporcional ao comprimento do vaso. Então, quanto maior forem os vasos, maior a resistência. Tranquilo isso, tá certo? E inversamente proporcional ao raio elevado à quarta potência. Essa resistência que o sangue encontra, vou botar aqui, resistência, ela é inversamente proporcional ao raio elevado à quarta potência. Então, se eu botar aqui, ó, a resistência ela vai ser inversamente proporcional ao raio elevado à quarta potência. Ou seja, quanto menor for o raio, maior vai ser a resistência para esse sangue fluir. Porém, 4 elevado a 4 não é só maior, é elevado a 4. O que seria isso? Por exemplo, digamos que o vaso ele foi diminuindo e ele diminuiu a metade, o raio dele caiu na metade, tá certo? Se o seu raio caiu na metade, então a resistência, só por ter caído o raio, só por ter diminuído o raio, a resistência já vai aumentar. Só que como ela caiu na metade, a resistência ela vai aumentar. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Ou seja, por ter caído na metade o diâmetro do vaso, a minha resistência
o movimento do sangue vai aumentar em 16 vezes. Certo, galera? Por isso que é tão perigoso isso daí. Então tem um videozinho aqui, ó. Essa parte da água... Essa parte da água aqui, ó, é um escoamento praticamente laminar, né? Sem turbulências. Outro, olha que massa aqui, ó. Escoamento laminar, tá escoando a água de forma laminar, ó, bem bonitinha. E o cara, na fuleiragem, vai e coloca o pé. Olha, ele causa uma perturbação e essa perturbação acaba produzindo um escoamento turbulento nessa lâmina. Eu acho fantástico esse vídeo. Aqui eu tenho outro. Olha só. Parece que a água está parada. Parece que a água está paradinha. O cara vai e bota a mão. Ó. É um escoamento perfeitamente laminar. Não dá para você ver nada de turbulência. O cara bota a mãozinha e interrompe isso daí, quebra isso daí. Beleza? Até alguma dúvida? Professor, só trazendo para o dia a dia, né, para nosso cotidiano, esse designer de empresa que fabrica produtos para hidráulica, né? Então tem aquelas conexões que ela instalada corretamente, ela aumenta a vazão, a pressão da água para dentro do imóvel, para encher uma caixa d'água. Então, às vezes você troca um joelho por uma curva, que são duas conexões que parece ter a mesma função, mas isso já implica na vazão da água entrando no imóvel. Carla, eu vou falar de uma coisa agora que tem tudo a ver com isso daqui a pouco. E você vai ver que como faz muito sentido algumas coisas, já que você está... É importante você saber disso, né? Você ter noção disso, né? Que as coisas, elas influenciam. Muita coisa influencia. Por exemplo, a água do meu chuveiro é fraca. Às vezes, foi a espessura do cano que o pedreiro utilizou saindo da caixa d'água para o seu chuveiro. Até só a saída da caixa d'água já vai influenciar muita coisa, né? Então, sim, influencia muita coisa, viu, cara? Muita coisa. Então, aqui eu tenho o conceito de vazão. Oi, painha. Tá certo, vai fazer um xixi. A vazão, ela representa a quantidade de água que passa por um determinado local por segundo. Então, por exemplo, eu tenho aqui um cano, certo? E aí eu pego aqui um local qualquer desse cano, uma seção reta desse cano. A quantidade de água que passa nesse local a cada segundo é o que eu chamo de vazão. Naquele vídeo que está a represa aberta lá, a vazão é gigantesca. Você vê a quantidade de água, o volume de água que está saindo dali por segundo é algo absurdamente grande. Então tem uma vazão muito grande. Para que você tenha muita água chegando na sua casa, eu tenho que ter uma grande vazão. Às vezes a água está fraca, não está subindo para a caixa d'água. É porque a vazão ela está pequena. Eu tenho pouca água sendo jogada por segundo. Isso não ajuda muito para que a água consiga subir. A pressão está fraca, não é assim que a gente fala? Então, se a vazão, aí a gente entra numa coisa, já vai aprofundando aqui, tá certo? Digamos que eu pegue aqui vazão, ó, vazão representado pelo Z é volume sobre o tempo, tá certo? Vazão é volume sobre o tempo. Vou botar aqui, ó. Desculpa, vazão é volume, isso, dividido pelo tempo. Mas o que é volume de um cilindro, por exemplo? Se eu pegar um cilindro aqui qualquer, o volume desse meu cilindro, da lata de leite, pronto, o volume da minha lata de leite é a área da lata de leite, vezes a altura. Como se eu pegasse todas essas áreazinhas aqui até completar a altura toda. Então, o volume, ele é dado
por área vezes altura. Mas o que é essa altura aqui? Eu posso chamar essa altura, se eu pegar essa lata de leite e colocar ela deitada aqui, ó. Tá? Área vezes altura. Só que ao invés de altura aqui, eu chamei ΔX, que é a variação de espaço, tá? Então, se eu pegar esse certo volume de água aqui, esse volume de água, 1 litro de água, digamos que tem 1 litro de água aqui. Então, tenho essa área vezes essa distância aqui. Eu tenho uma distância pequena porque eu tenho uma área grande. Quando esse 1 litro de água entrar nessa parte mais estreitinha, tem que caber 1 litro do mesmo jeito. Como a área diminuiu, para que permaneça 1 litro, a distância agora tem que ser maior. Esse 1 litro cabia, sei lá, em 5 centímetros, agora ele cabe, por exemplo, em 15 centímetros, né? Então, ele agora tem um comprimento maior, embora o volume seja o mesmo, tá certo? Então, sabendo que é área vezes altura, e eu chamei a altura de ΔX, eu peguei e substituí isso aqui dentro. Ficou vazão igual área vezes ΔX sobre tempo. Mas o que é espaço sobre tempo? É velocidade. Para que eu estou fazendo essa continha aqui? Só para mostrar para vocês esta equação. Vazão, ela também pode ser apresentada como sendo área vezes velocidade. Então, a vazão da água, por exemplo, aqui, ela depende tanto da área do recipiente, como da velocidade. E aí isso vai me dar uma equação bacana que eu vou mostrar agora para vocês. Então, o que acontece? Essa equação aqui é chamada equação da continuidade. Se aqui dentro cabe 1 litro de água, aqui também tem que caber 1 litro de água. Aí vamos pensar, vamos raciocinar um pouquinho. A área aqui, ó, era grande. Eu tinha uma área grande. Aqui eu tenho uma área pequena. Aqui eu tenho uma área pequena. Se a vazão de água aqui é igual à vazão de água aqui, e essa área é menor do que essa, a velocidade não pode ser a mesma. Se a área diminuiu, para compensar, já que a área diminuiu, para compensar, ó, aqui eu tenho uma área grande. Como a área agora diminuiu, para compensar de modo que isso dê igual a isso, a minha velocidade ela tem que aumentar. O que significa isso? Para áreas grandes, ó, para áreas grandes eu tenho velocidade pequena. Para a área pequena, olha o tamanho do meu vetor velocidade aqui, ó. Eu tenho velocidade grande. Então a velocidade ela é maior, quanto menor, for o raio, for o diâmetro desse cano. Então isso aqui, ó, existe um cano, um redutor, tá? Já que Carla, né, falou, um redutor de, sei lá quanto para meia, né? Então eu vou reduzir o cano aqui, ó. Esse redutor de cano aqui, eu quero encaixar um cano no outro, só que um é pequenininho e o outro é grandão, né? E aí você pode até usar uma luva para isso, uma luva com redutor. Eu venho de uma área grande para uma área pequena. Além de reduzir para um cano menor, isso força essa água que está vindo aqui com uma certa velocidade pequenininha a passar toda por aqui, ó, por uma área menor. E na hora que essa água é forçada a passar por essa área menor, ela acaba aumentando sua velocidade. Exemplo, quando você está aguando o jardim e tampa parte da saída da água. Aí a velocidade dela aumenta, ela vai mais longe, ela vai mais distante, ela consegue sair com mais velocidade. Qual é o erro aqui? O erro é que as pessoas costumam dizer, eu vou achar que está... você vai encher um balde, por exemplo, com água. E aí você está com a mangueira normal aberta. E aí você faz, vou encher ela mais rápido se eu tapar metade da mangueira e deixar ela saindo com mais velocidade. Aí eu vou conseguir encher mais rápido, não é? É não. Por que não é, professor? Porque a vazão é a mesma. A quantidade de água que sai por segundo com a torneira toda, com a mangueira toda aberta, ou com o seu dedinho ali,
forçando que ela saia com maior velocidade, é a mesma, a vazão é a mesma. Então, o balde ele vai encher no mesmo intervalo de tempo. Tá certo, galera? Cuidado com isso daí. Outra coisa que as pessoas cometem, outro erro que as pessoas cometem muito. Ah, professor, se eu botar o dedinho, a velocidade aumenta. Não é do jato de água? É. A pressão aumenta. As pessoas falam assim. Se eu botar o dedinho, a pressão aumenta. Vou falar sobre isso, tá bom? Então tá aqui, ó. Uma mangueira aberta, a mangueira toda aberta, a velocidade pequenininha da peba. Com a mangueira parcialmente fechada, a velocidade aumenta. O jato vai mais longe porque eu tenho uma maior velocidade. Tudo bem? E aí eu tenho umas pistolinhas que você encaixa na mangueira para poder a água sair com mais velocidade. Eu tenho na torneira, você pode ter uma pecinha que fica encaixada na pontinha da torneira para que a água saia com mais velocidade. E o princípio é exatamente esse: reduzir a área para aumentar a velocidade. Dúvidas? Essa é chamada equação da continuidade. E o que ela me diz? Quando a área é grande, a velocidade é pequena. Quando a área é pequena, a velocidade é grande. Dúvidas aqui, galera? Eita, bexiga, já acabou nosso horário. Que rápido, velho. Então, vamos parar aqui, tá certo? E daqui a pouco a gente volta.